Olá pessoal, paz seja convosco, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma vez conversarmos sobre a lição de número 3, que tem o título O Cristão e a Sua Responsabilidade Social. Nós, na primeira parte desta lição, no primeiro vídeo que se destina a ela, nós vimos a introdução, nós vimos a parte 2, que é a responsabilidade social da igreja, e a parte 2 ela se subdivide em 10 partes, 11 partes. E nós vimos no primeiro vídeo apenas a parte 1, que é uma igreja perseverante, de acordo com Atos 2,42, que dizia que todos os cristãos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós encerramos o vídeo número 1 incentivando para que nós vivamos essa perseverança quádrupla. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também terminamos incentivando que Jesus seja o nosso exemplo e a nossa inspiração de viver. E aí, viveram esses dias inspirados em Jesus? Eu espero que sim. Nós também temos uma tarefa na lição do número 3, que é a memorização do versículo que ela traz, que é Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lembrando então de quem era Jesus, do que ele tinha. Então ele tinha a unção de Deus com o Espírito Santo e com virtude, por isso ele andava fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele tinha a unção de Deus e tinha o próprio Deus com ele. E nós, que conhecemos a palavra, sabemos que nós também temos a unção de Deus e podemos ter o próprio Deus conosco, desde que a gente se disponha a isso. Ele está conosco, né? Que maravilha. Nós vamos então para a parte 2 do item 2. Então, primeiro, número 1 era a introdução, depois, número 2 é a responsabilidade social da igreja primitiva. O 2.1 era uma igreja perseverante, que nós já vimos. E hoje nós vamos ver uma igreja carismática. O que é carismático? É alguém, inicialmente, assim falando, é alguém que é carismático, é alguém que é simpático, é alguém que é agradável, né? Que é benquisto. E a igreja primitiva, ela era assim, ela era carismática. O que demonstra que ela era carismática é o capítulo 2 de Atos, versículo 43, que diz assim: em cada um havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aqui nós temos o seguinte comentário. A vida dos cristãos primitivos, ela era a autenticação do ministério dos apóstolos. E o que é a autenticação? É quando nós temos que fazer um documento e aí assinamos e temos que autenticar, assinatura autenticada. Nós levamos a um tabelião, nós levamos a um cartório, aonde eles comparam com a nossa assinatura que já tem ali e eles colocam um carimbo de autenticado, que significa que ela é verdadeira, significa que ela é digna de confiança, que aquela assinatura não é falsificada. Então, a vida dos cristãos mostrava que o ministério dos apóstolos não era um ministério falso, mas era um ministério digno de confiança. Vejam a nossa responsabilidade, né? Nós também, como igreja, devemos demonstrar no nosso modo de viver que o ministério de Jesus, o ministério dos pastores que nos lideram, são verdadeiros, não são falsos. Mas muito mais do que dos pastores, o ministério de Jesus em nós, a vida de Jesus em nós, o poder de Jesus em nós, não é falso,
é verdadeiro. Ele realmente produz transformações que chamam a atenção das pessoas que nos cercam e que autenticam o fato de que Jesus é poderoso para nos fazer melhores dia após dia, para fazer de nós pessoas que abençoam as outras e não pessoas que amaldiçoam. Se nós somos pessoas que abrimos a nossa boca para dizer apenas coisas negativas, coisas nebulosas sobre os nossos parentes ou sobre os nossos amigos, colegas de serviço ou até mesmo irmãos de fé, nós não estamos autenticando o ministério de Jesus em nossa vida. Nós não estamos colocando isso como verdadeiro, porque não é isso que ele nos ensina, né? Então, nós precisamos reavaliar o nosso modo de ser, para que o nosso modo de ser autentique o ministério de Jesus na terra, ok? E ali tem uma frase que eu destaquei que é assim: igreja realmente espiritual é aquela que se empenha na promoção e redenção do homem total, social e espiritualmente. Então eu me empenho na promoção, eu não me empenho na destruição, eu não me empenho na diminuição, eu me empenho na promoção do homem total, social e espiritual. Eu tenho um empenho, tenho uma dedicação para isso. A verdadeira igreja espiritual, ela se preocupa com isso, porque fazer menos do que isso é mutilar a obra redentora de Deus que ele fez através de Jesus Cristo. Ele não fez um trabalho pela metade, ele fez um trabalho completo. E na sua palavra ele nos ensina que nós não devemos apenas orar e mandar embora a pessoa com fome, apenas orar e mandar embora a pessoa com necessidade, mas nós devemos também procurar suprir as necessidades da pessoa. Claro que nós não vamos fazer uma obra assistencialista no sentido de só ficar dando e de não promover a pessoa, como a palavra que diz. Eu apenas entregar o peixe, como se diz, não ajuda a pessoa a ensiná-la a pescar. Então, nós temos que, dentro de uma primeira necessidade, ajudar, mas também temos que alavancar esta pessoa para que ela cresça, para que a vida dela mude, para que ela saia desta posição de necessitado e passe, então, a produzir as suas necessidades e, quem sabe, também a abençoar outros. É uma engrenagem que não para, né? E nós precisamos, então, fazer isso. Existe também uma outra parte, a parte de número 3, que diz que é uma igreja unida. A igreja primitiva era uma igreja unida, isso se baseia no versículo 44 do capítulo 2, que diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidos, né? A igreja primitiva, ela primava por viver em união. Nós vivemos num mundo bastante isolado, bastante... não me lembro a palavra agora, mas é separado, onde nós pensamos em nós mesmos, onde cada um vive a sua vida e ninguém tem nada com isso, essas coisas, sabe? Essas falas do dia a dia que nos fazem, se não nos atentarmos à palavra de Deus, também nos distanciarmos um pouco, né? Nós temos que saber, sim, que cada um deve viver a sua vida, que cada um deve cuidar da sua vida, que nós temos os nossos compromissos, mas temos que ter um coração aberto para a necessidade do outro. Nós temos que ter um coração aberto e valorizar a nossa vida em comunhão, em comunidade. Nós temos que saber que a união, ela é muito mais do que andarmos um grudado no outro. Porque às vezes nós podemos andar um grudado no outro e no primeiro momento em que nos afastamos, apontamos os defeitos, contamos as suas mazelas para outras pessoas. Viver uma união vai além dessa coisa de nos agregarmos tanto, de sermos, assim, como eu vou dizer, amigos. Nós até não vamos conseguir sermos assim amigos e convivendo com todos, mas apesar de não convivermos, nós precisamos amar, aceitar, certo? Receber bem na nossa comunidade. As pessoas devem perceber que nós temos o nosso coração aberto, que nós temos a nossa capacidade
de acolher, de ajudar, de se colocar no lugar do outro. A união, ela não é medida pela distância física, mas sim pelo nosso comprometimento uns com os outros, com o nosso mesmo modo, né? Com aquilo que nós temos em comum. E o que nós temos em comum é a palavra de Deus e a vida de Jesus. E nós temos que estar unidos nas mesmas atitudes, no mesmo modo de pensar. Se a nossa vida secular nos permite, quem sabe visitarmos uns aos outros, quem sabe compartilharmos momentos de lazer, que maravilha. Mas se a nossa vida não permite isso, não é por isso que eu vou tratar de forma diferente pessoas com quem eu não tenho a possibilidade de conviver dessa forma. Sabe, como uma família, às vezes nós não vemos os nossos familiares tão seguidamente, mas quando vemos, é como se sempre estivéssemos estado juntos. Vocês compreendem isso? Eu tenho parentes distantes e que às vezes passam um ano, às vezes passa 2 anos e nós não nos vemos. Mas quando nos vemos, quando nos reunimos, somos iguais, somos juntos, somos unidos. Temos coisas em comum. Esse é um exemplo perfeito, adorei. Disso. A unidade não é porque vocês vêm almoçar na minha casa e eu vou jantar na casa de vocês. Vai muito além disso. É uma unidade que vem de Deus para nós, porque Jesus orou por essa unidade, Jesus orou por esta união, e ela não significava essa presença física, mas pode ser também, mas vai além disso. É uma presença, é uma união que significa comunhão, que significa que pertencemos a uma mesma causa, a um mesmo reino, e que temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus que nos lava. E isso nos une de uma forma gloriosa. Isso nos une muito mais do que o sangue que corre em nossas veias e que é o mesmo sangue das pessoas da nossa família. É mais do que isso. É algo que nos une poderosamente através da fé, através da espiritualidade, da vida espiritual com Deus, porque Ele nos deu o sangue do Seu Filho, que nos tornou iguais, e por isso nós temos acesso a Deus, porque Ele nos limpou dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, e por isso nós podemos ser uma igreja unida. Se eu não acredito nisso, eu estou desacreditando no sacrifício de Jesus, que nos tornou iguais, que nos tornou comuns, e uma igualdade gloriosa, porque não nos tornou iguais numa situação minoritária, numa situação humilhante. Não, nos tornou iguais como filhos amados e benditos do Senhor. Somos unidos nessa família através de Jesus e através do Espírito de Deus em nós. Vamos negar isso? Vamos querer insistir em viver de picuinhas? Não vale a pena. E isso não nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. Porque essa unidade, apesar das diferenças, essa unidade, apesar de pensarmos de forma diferente, de agirmos de forma diferente, apesar de querer, inclusive, que os outros ajam de forma diferente, mesmo assim, engolindo o nosso eu, engolindo os nossos achismos, viver em união, é uma obra divina e é o que fará o mundo olhar para nós e ver que Deus enviou o seu Filho para trazer a salvação. Jesus faz uma oração em João 17 que diz, para que faça deles um, entre tantas coisas que ele diz, ele está pedindo a Deus que nos faça um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus diz para Deus, Pai, faça deles um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, o que o mundo vai olhar em nós é esse relacionamento de união que só Deus pode fazer no meio de nós. E Ele pode, se nós deixarmos. Que sejamos, então, essa igreja perseverante nas quatro coisas que são citadas ali no versículo 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Que sejamos essa igreja carismática, né? Que é perseverante, que teme a Deus, certo? E que certifica, prova, faz ser
confiante o ministério de Jesus, aquilo que ele prega, porque isso é visto em nossas vidas verdadeiramente, aleluia, e que nós sejamos também essa igreja unida através daquilo que nos torna família, o sangue de Jesus. Que legal, né? Item 4, diz assim, uma igreja temente, e isso está também no versículo 43, que nós já lemos, né? E que não custa relembrar, em cada um havia temor, no início do versículo 44, eles temiam a Deus, eles não temeram um mundo que era totalmente contrário ao cristianismo, ao evangelho de Jesus, à vida de pessoas dedicadas ao evangelho de Jesus. O mundo daquela época era muito mais cruel e totalmente contrário a isso. Eles não temeram o mundo e as suas ameaças, eles continuaram temendo a Deus. E temer a Deus nos faz ter respeito, nos faz dar honra a Ele, nos faz colocá-lo no lugar que é dele, de dono da nossa vida, de rei no meio de nós, né? E também nos faz cumprir, obedecer a sua vontade, né? E o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se nós tememos a Deus, nós nos tornamos pessoas sábias, porque tomamos as nossas decisões baseadas na vontade de Deus, de acordo com aquilo que agrada o nosso Deus, e isso faz de nós pessoas sábias, porque o nosso Deus é o dono de toda a sabedoria. Ele é o dono de toda a sabedoria, ele sempre sabe o melhor para nós, e ter uma vida pautada na sua vontade é ter uma vida feliz e abençoada. Para ter isso, nós devemos temer a Deus, não no sentido de ter medo, mas no sentido de respeitar, de honrar, de obedecer, né? Se queremos, então, cumprir a vontade de Deus, nós devemos temer, né? Nós precisamos temer a Deus, agindo com diligência, com cuidado, certo? Como devedores a Ele por tudo que somos e por tudo que temos. Então, eu não quero de forma alguma desagradar o meu Deus, eu quero estar em comunhão com Ele, eu não quero perder isso tudo que Ele me dá, eu quero manter a minha comunhão e a minha vida diária com Ele, não é certo? E então nós vamos assim nos aperfeiçoando em Sua presença e somos então pessoas mais sábias, mais corretas e mais abençoadoras, como eu já disse. O item 5 diz uma igreja criativa. Do 44 ao 45, 2:44 e 45 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então é uma igreja criativa. Talvez eu lendo esses versículos eu não chegaria a essa conclusão de criatividade, mas estudando eu compreendi, né? Eles tinham tudo em comum e eles então tiveram a ideia de que nenhum entre eles tinha necessidade, certo? Então, entre eles não havia necessidade alguma, porque eles tiveram o pensamento, eles tiveram a ideia, eles tiveram a iniciativa, eles tiveram a criatividade de fazer o quê? Tendo eu alguma coisa, vendo e ofereço aos apóstolos para que eles distribuam a quem tiver necessidade. Uma igreja criativa, uma igreja que cria coisas, uma igreja que toma atitudes, toma decisões, que faz acontecer, né? Essa era a igreja primitiva, né? Então eles tinham consciência de que aqueles que possuíam alguma coisa, eles não passavam de administradores daquilo que Deus confiou a eles. Então, se eu possuo um carro, esse carro Deus me deu para que eu administre, para que eu cuide e para que eu também ofereça para abençoar outras pessoas. Então, se eu posso te proporcionar uma carona, te ajudar para vir à igreja junto comigo, te alcançar alguma coisa, né? Ir até ti para levar algo, para prestar algum tipo de ajuda, seja lá qual for, eu estou administrando algo que Deus deu para mim para abençoar a ti. É um exemplo muito simples. Ninguém está dizendo agora que nós vamos vender os nossos bens e dar para a pastora distribuir
para quem chegar lá em nossa comunidade com necessidade. Até pode ser, se você sentir isso no seu coração, se você decidir, fizer este propósito de oferecer assim alguma coisa para Deus. Por que não? Pode ser. Mas não é exatamente isso e não é somente isso. São gestos pequenos, gestos no dia a dia, que ninguém tem tão pouco que não possa ajudar o outro e ninguém tem tanto que não necessite de ajuda também. Esse pensamento e esse olhar poderá fazer de nós uma igreja criativa que vê necessidades e cria soluções, certo? Então, a necessidade de conhecimento, que a gente possa criar soluções para que haja conhecimento. A necessidade de coisas materiais, que a gente possa criar recursos para ajudar a sanar essa necessidade material. Enfim, qual tem sido a necessidade dos nossos irmãos em nossas igrejas, em nossa igreja, e ou das pessoas com quem nós convivemos e como nós podemos ajudá-las. Precisamos ser essas pessoas que levantam a bandeira de criatividade para abençoar os outros, né? Essa semana aconteceu algo parecido comigo. Uma colega minha teve um problema no trânsito, e então nessa época, com dificuldades financeiras, com dificuldades para se manter, ter um tipo de problema assim que causa danos materiais apenas, graças a Deus, mas que traz ali uma oneração financeira maior que não estava planejada, prevista. Isso tudo traz preocupação. E eu lá num grupo de amigos falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Algo de imediato, né? Vamos nos juntar, vamos ajudar com alguma parcela financeira, que não importa, até mesmo assim, irmãos, eu creio que nesses momentos não importa se é muito, se é pouco, o que importa é a nossa atitude, o desejo do nosso coração em ajudar, e Deus vai abençoar, e que aquilo que nós nos propormos vai ser suficientemente para abençoar, para apontar para Ele, que as nossas atitudes apontem para Ele, são coisas de Deus, não são coisas humanas, são coisas divinas, cheias de amor e graça de Deus para as outras pessoas. Que sejamos então assim, né? E a última frase desse item 5 diz assim: temos que ter criatividade para ajudar nossos semelhantes em meio às crises que vivemos. Temos que ter criatividade para ajudar os nossos semelhantes, é isso aí, né? E nós vemos até em pessoas não cristãs hoje em dia tanta criatividade, criando ONGs, criando formas de ajudar, de arrecadar, de entregar, né? Aí, assim, ó, o desejo do coração, o que nos incentiva a fazer isso, por que os outros fazem, não cabe a nós, né? Mas nós devemos, então, agilizarmos o nosso processo, a nossa forma de abençoar pessoas. É o nosso dever. O item 6, irmãos, diz assim: exemplo de Jesus Cristo. A primeira comunidade cristã, como os verdadeiros cristãos em todos os tempos, tinha Cristo como modelo de empenho na promoção do bem-estar daqueles que sofriam. Cristo, ele sempre se empenhou para promover o bem-estar das pessoas que sofriam. Qualquer tipo de pessoa, desde o mais pobre até aquele mais abastado. Ele se preocupou com Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que tinha recursos financeiros porque ele tinha alguns negócios ilícitos, mas Jesus não olhou para isso, porque mesmo ele tendo bens materiais, ele não tinha paz, ele não tinha Jesus. E Jesus foi ao encontro dele: desce depressa, porque convém pousar em tua casa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus disse para Zaqueu. E Jesus foi abençoar Zaqueu. Abençoar como? Fazendo ele ser correto, transformando a vida dele em uma pessoa honesta, que depois foi restituir, não sei quantas vezes mais, se 4 ou 7 vezes mais, as pessoas a quem ele tinha defraudado. Então, Jesus foi abençoar dessa forma, ele teve criatividade. Desce, eu vou dormir na tua casa. E abençoou Zaqueu. Ele abençoou pessoas que necessitavam de cura, leprosos, endemoniados, cegos, coxos. Então ele ia ao encontro da necessidade de cada um, fosse ela qual fosse. Abençoava as viúvas, as crianças, as mulheres. Jesus então deu esse exemplo de promotor do bem-estar
não apenas financeiro e material, mas de alma, de coração, de caráter. De Zaqueu foi uma transformação no seu caráter. Ele deixou de ser corrupto e passou a ser honesto e passou a consertar os seus erros. E isso nos traz um bem-estar. Se alguma vez você já tentou consertar os seus erros, eu creio que você se sentiu bem. Eu já tentei consertar os meus erros, um erro terrível que agora eu me lembro, e foi muito difícil, mas eu lutei com isso e também coloquei isso na presença de Deus e eu consegui. Isso me traz uma satisfação, que maravilha, que coisa boa. Eu saí daquela posição inicial de errada, de inconsequente, e passei para uma posição daquela que se arrepende e muda. Isso nos traz paz, isso nos traz tranquilidade. E Jesus foi e é essa pessoa, esse Deus que produz esse tipo de transformação em nossas vidas. Ele é o nosso exemplo. Ele se preocupa com estas coisas. Sabe, não é apenas com a cura, com o pagamento de dívidas, mas com o nosso íntimo, o íntimo do nosso ser, nos transformando no nosso modo de viver. Ele é esse Deus assim, que não se importa apenas com as coisas aparentes, as coisas que os outros podem ver, mas se importa com aquilo lá íntimo dentro de nós e que Ele quer fazer melhor, sim, em que Ele quer transformar. Então, Ele promove o bem-estar, não apenas material, claro que não, mas principalmente o bem-estar espiritual, da sua paz e da certeza de que Ele pode mudar tudo em nós, nos quebrar e nos fazer de novo muito melhores para a sua glória, para o testemunho do seu poder, né? Então Ele é esse, né? Ele é esse que Deus ungiu com o Espírito Santo e com virtude, e por isso Ele andava fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. E que assim seja também em nossas vidas, seguindo o exemplo desse Jesus, que esse versículo nos exemplifica bem quem Ele era e quem Ele é, certo? Se queremos então ser legítimos representantes desse Jesus no meio da sociedade em que vivemos, né, nós precisamos ter Ele como modelo, como aquele a quem nós seguimos e imitamos, certo? Precisamos sair para realizar o desejo de Deus, o desejo do coração do nosso Deus. Meu Deus, como passa, já temos 27 minutos. Eu vou citar mais 2 só, tá? O 7 que diz, Cristo o nosso modelo. Diz assim no item 7, tem ali o versículo já, ó, eu estou aqui, ó, neste item 7, o versículo de João 20, 21 diz assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isto é, assim como o Pai enviara o Filho, este enviara os seus discípulos à sua igreja. Então veja bem, vou ler de novo. Assim como o Pai me enviou, Jesus dizendo, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso é, como o Pai enviara o Filho, o Filho, enviara os seus discípulos à sua igreja. Então ele enviou os discípulos para a igreja. E agora também ele envia a igreja para o mundo, né? Para abençoar. Como Cristo foi enviado, nós também somos enviados. Entenderam? Como Cristo foi enviado para abençoar, como Cristo foi enviado para se sacrificar, como Cristo foi enviado para morrer, como Cristo foi enviado para reviver, nós também somos enviados para nos sacrificarmos, para morrer o nosso próprio eu, para viver uma nova Gisele, uma nova pessoa, um novo eu, para abençoar pessoas, para alcançar pessoas para o Pai. Certo? Então, deve haver uma relação estreita entre a missão do Filho e a missão dos filhos de Deus. Relação estreita, nós caminhamos na mesma direção. A missão do Filho continua, tem continuidade através da nossa missão como filhos de Deus que somos por causa dele. Certo? A missão de Cristo, então, é o modelo para a nossa missão, os cristãos de hoje também. Item 8. Permitamos que Cristo modele nossas vidas e domine a nossa mente. Então, nós, para cumprir a missão de Cristo, nós devemos permitir
que Jesus Cristo modele a nossa mente, certo? Permitir que as nossas vidas sejam totalmente modeladas por Ele. De acordo com isso, nós podemos nos basear no modelo que o Novo Testamento nos traz. O cristão deve ter em mente o sentimento ou procedimento de Cristo. Nós devemos ter em mente o sentimento ou procedimento de Cristo. Que sentimento, que procedimento de Cristo? Nós vamos ler aqueles versículos ali, irmãos. 1 Coríntios 2,16. Diz assim, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo dizendo aos coríntios e que chega até nós também como um exemplo. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós devemos, então, buscar essa mente de Cristo, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo modo de agir. Certo? Nós temos a mente de Cristo. E isso está aqui através da sua palavra e vem para nós e é revelado para nós através do Espírito Santo de Deus. Que tenhamos a mente de Cristo. Como eu já contei uma vez na minha escola, eu levei um videozinho do YouTube bem pequeno, que um menino falava com seu avô, e o avô ensinando ele como ele deveria se comportar nas circunstâncias da vida, e o avô disse para ele, você tem que pensar assim, ó, o que JF? O que JF significa o que Jesus faria. Então nós devemos fazer isso no nosso dia a dia, pensar o que JF? Qual seria a mente de Cristo? Qual seria a decisão de Cristo? O que Cristo pensaria sobre isso? O que JF? O que Jesus faria? E nessa reflexão, que não façamos aquilo que vem à nossa mente primeiramente, mas que façamos aquilo que Jesus gostaria que fizéssemos. Certo? Porque nós temos a mente de Cristo. É o que diz aqui. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo e ele está dizendo, tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E como é que Jesus pensou? Aqui no versículo 6 ele está dizendo o que Jesus pensou. Jesus pensou assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, mesmo que a gente se ache os mais corretos, eu não quero me considerar, eu não quero que os outros me considerem o mais correto. Estão entendendo? Mesmo que eu tenha toda a razão, eu não quero ter a razão. Eu quero ganhar as pessoas para Cristo. Eu quero viver em paz. Eu quero cumprir o propósito de Deus para minha vida. Sabe? Jesus fez isso. Mesmo ele sendo Deus, ele não considerou ser Deus, o que seria uma coisa que ninguém ia querer abrir mão. Então, nós também, o que é que nós não queremos abrir mão? O que é tão importante no nosso ser? Jesus era Deus e ele abriu mão de sua posição. Qual é a nossa posição? Ser como Jesus é abrir mão dessa posição. Eu abro mão. Eu sou dona de alguma coisa. Eu não importo em não ser mais. O que é algo que deveria ser retido a qualquer custo? O que nós temos na nossa vida que deveria ser retido a qualquer custo? Bom, ser igual a Jesus é abrir mão disso. É ser capaz de abrir mão disso. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecida em figura humana. Mais ainda, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, mesmo que nós sejamos certos, eu estou certo. Deixa que me façam de errado. Eu me faço de errado. Eu tenho razão.
Eu me faço de tolo. Eu é que sei. Mas eu vivo como quem não sei. E no versículo 9, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se eu posso ser um agente, dessa exaltação de Jesus sobremaneira, para que todo mundo, para que todos saibam que Ele é Deus, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse, eu quero ser. Mesmo que para isso eu tenha que abrir mão de algo que deveria ser retido a qualquer custo. Porque eu tenho em vista uma glória maior, a glória de Jesus e o estabelecimento do seu reino para sempre. Para isso nós temos que permitir que Ele modele o nosso modo de ser, modele as nossas vidas e domine a nossa mente. Desse jeito aí. Esse é o exemplo dele. Sendo Deus, abriu mão daquilo que qualquer um ia reter a qualquer custo. E mais do que isso, ele se humilhou, ele se entregou, ele obedeceu. E por isso, Deus o exaltou. E nós somos agentes dessa exaltação, dessa glorificação, para que mais pessoas conheçam a Jesus, para que o nome, diante do seu nome, mais pessoas se dobrem. É a nossa vida que testemunha. Assim como foi a vida de Jesus que testemunhou que Deus era Deus, hoje é a nossa vez. Mas estamos com Ele. Ele está conosco. Certo? Então é possível. Isso deve arder no nosso coração. E a sua palavra nos faz pensar sobre isso. Esse versículo agora que nós lemos de Filipenses, o que é isso? Que isso nos inspire, que isso nos faça refletir e que nos faça lembrar, que o Espírito Santo nos faça lembrar disso nas situações do dia a dia, para que naqueles momentos a gente tome a decisão certa. Amém? Né? E ainda fala mais aqui na nossa revista, mais do que isso, em lugar de viver conformado com o mundo, nós somos chamados a viver conformados com a imagem de Cristo. E aí nós vamos ler Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: para que a gente seja conforme a imagem de Cristo, tem aqui mais uns versículos para nos inspirar. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler outra vez. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. A renovação da nossa mente nos transforma. Agora o que lemos ali em Filipenses, que ele deixou de ser Deus, algo que qualquer um reteria, isso pode renovar a nossa mente, é a palavra de Deus. Eu deixo de ser o que eu penso que eu sou, para alcançar vidas, para levar vidas a Deus, para mostrar o caminho que é Jesus. Vale a pena. Vale a pena. E eu não penso mais como o mundo pensa, como todo mundo pensa, como a TV pensa, como as pessoas da novela pensam, como o Big Brother pensa. Eu não penso como todo mundo pensa. A minha mente é renovada pela palavra de Deus. Porque o mundo não nos ensina a deixar as nossas posições. Não, o mundo nos ensina a brigar por posições. O mundo não nos ensina a ter criatividade para abençoar e ajudar pessoas que
que não vão nos dar nada em troca. O mundo nos ensina a trocar, a tomar lá da cá. Mas eu não vou me conformar, eu não vou entrar na forma desse mundo. Eu vou permitir que Deus renove a minha mente através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Por isso a importância desses estudos, dessas leituras, dessa dedicação à doutrina, dessa perseverança na doutrina. Eu vou permitir que tudo isso renove a minha mente e assim transforme a minha vida, porque é de dentro para fora. É assim que acontece. E Romanos 8, 28, 29 também tem um outro versículo bastante interessante sobre isso, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós somos a imagem de Jesus na terra. Não aquela esculpida por mãos humanas, mas fomos esculpidas pela mão divina do nosso Deus. Nós fomos esculpidos por Ele, feitos, manuseados por Ele. E o nosso artesão, o nosso Deus, Ele nos predestinou para sermos a imagem do Filho. Ele nos fez a imagem dele quando nos criou dentro da sua criação. Mas Ele também nos dá a imagem do Filho através da redenção, através do sangue de Jesus, através do poder do Espírito Santo, através da sua palavra, que cria em nós as características de Deus, as características de Jesus, o caráter, o pensamento, as atitudes, que assim seja, em nome de Jesus. É um plano perfeito, só basta nós querermos e buscarmos de todo o coração. Muito bem. Cristo, então, é aquele que vai nos unir, é aquele que vai fazer de nós pessoas carismáticas. Cristo é o nosso modelo. Cristo é aquele que nos ajuda a ser temente a Deus. Cristo é o que nos faz mais criativos. Cristo é o que nos ajuda na perseverança. E nós vamos ler Colossenses 3:11. Colossenses 3:11. E vamos encerrar essa parte. Aqui não pode haver mais grego e judeu. Separação, diferença. Circuncisão e incircuncisão. Circuncisão era um ritual que os judeus faziam quando um menino nascia, cortava o prepúcio. Era uma questão de higiene naquela época também. Mas aquele sinal, aquele procedimento cirúrgico, ele era a marca de que ele era um judeu, e os judeus tinham que ter isso. Mas só que os não-judeus não tinham, e eles acreditavam que quem não tinha não era abençoado, não era separado para Deus, não era de acordo com a vontade de Deus. Só que depois de Jesus não tem mais essa aí. Não tem mais essa aí. Então não pode haver mais grego e judeu, não pode haver mais circuncisão e incircuncisão, marcas físicas. Não é isso. Sacrifícios físicos, não é isso, não pode haver mais. Não pode haver mais bárbaro, cita, nacionalidades, grupos, não. Não pode haver mais escravo, livre. Mas Cristo é tudo em todos. Então, aqui não pode haver mais certo, menos certo, o bom, o ruim, o aceito, o não aceito, não. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em você. Cristo te capacita para ser aceito. Cristo te capacita para ser importante em nossa igreja. Cristo te capacita para ser uma coluna no seu templo. Cristo te capacita porque Cristo é tudo em ti. E Cristo é tudo em mim. Quando nós entendermos isso, que Cristo é tudo em todos, o resto não existe, não importa. As tuas preferências, a tua vida, a tua caminhada até aqui, só importa para que eu te respeite, para que eu compreenda que cada um tem o seu processo, o seu tempo, o seu ritmo. Mas Cristo é tudo em ti. Apesar do teu passado, apesar das tuas limitações, Cristo é tudo em ti, Cristo é tudo em mim, Cristo é tudo na igreja do Tamandaré.
O que pode nos parar, o que pode nos deter, o que pode nos desanimar? Cristo é tudo, em todos. Então nós podemos cumprir o nosso papel social. Nós podemos cumprir a nossa responsabilidade social neste mundo tão inverso. Porque Cristo é tudo em mim, Cristo é tudo em ti. Não esqueça disso. Cristo é a nossa força, a nossa esperança, a nossa capacitação do céu, a nossa união. Não esqueça, nós temos o mesmo sangue. E não é da família humana, é da família espiritual. Nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus que nos une. E nos dá tudo. Tudo, tudo, tudo. Que Deus abençoe vocês. Falta mais uma partezinha, mas eu vou encerrar, porque o vídeo ficou grande. Tchau, tchau.